Fala pessoal, eu sou o PV, faço parte da Bemper e hoje vou te mostrar como utilizar a atividade de alterar propriedades da coluna, que é uma atividade bem interessante que além das suas propriedades de manter um campo visível ou um campo obrigatório, você também pode trabalhar com lookup, tanto o lookup de action e também o lookup de SQL. Então, se fórmula visual é um assunto que te interessa, fique até o final desse vídeo, não esqueça do seu like e compartilhe. Então, bora lá meter a mão na massa. Então, pessoal, nosso objetivo é criar um lookup. E o cadastro que eu escolhi para fazer esse lookup foi o cadastro de candidatos. Então, aqui dentro do cadastro de candidatos, a gente tem, né, os campos aqui da aba identificação e também eu fiz aqui a criação de um campo complementar que chama gestor. E esse gestor vai ser o campo que a gente vai utilizar aí para a atividade de alterar propriedades da coluna. Então, o primeiro passo que a gente precisa é identificar qual que é a coluna que a gente vai trabalhar. Então, no princípio, eu vou trabalhar com essa coluna aqui, apelido, para a gente brincar aqui com label, com campo obrigatório, e depois a gente parte para o campo complementar. Lá na fórmula visual, a gente, para facilitar a ligação da coluna, é sempre bom a gente ver qual que é o data server, né? Qual que é a action desse cadastro, que nesse caso aqui é a RHU Candidatos Action. Para chegar nesse atalho, né, eu venho aqui no teclado, pressiono Ctrl Alt F9. Aí já vai abrir essa telinha para a gente. E eu sei que essa action é RHU Candidatos Action. Então, RHU Candidatos Action. Voltando aqui na minha fórmula visual, a fórmula visual ela está vazia. Eu vou vir aqui e vou relacionar o meu contexto com aquela tela que eu acabei de mostrar, que é a tela de candidatos. Então, eu só colo aqui, já vai trazer aqui para a gente a action, e eu já fiz essa associação aqui. Então, o primeiro ponto vai ser a gente associar a coluna que a gente vai trabalhar, tá? Cadastro de candidatos, com a nossa atividade de alterar propriedades da coluna. Então, eu vou trabalhar aqui no nosso fluxo de sequência, né? É sempre bom aqui também a gente renomear essa atividade. Aqui a gente vai trabalhar com uma atividade só, mas pensa num exemplo que tem mais de 10, 20 atividades. Então é sempre bom a gente renomear para ter essa organização. E aqui eu vou chamar de lookup aula essa atividade. E para facilitar a ligação, eu posso vir aqui nesse botãozinho amarelo que chama ligações e vou relacionar aqui a minha coluna. Como eu já dei ali o contexto da minha action, ele já vai abrir para a gente aqui todas as tabelas que fazem parte daquela tela. Então, a princípio, para a gente trabalhar com as propriedades padrões, vamos aqui na ver candidatos mesmo, no item, e vamos trabalhar aqui com apelido, por exemplo. Vamos identificar aqui o apelido e data column. Ou seja, aqui eu estou falando que essa atividade de alterar a propriedade da coluna vai trabalhar com a coluna apelido. Com isso, eu só vou salvar minha forma visual e vou já colocar ela lá no gatilho da tela de candidatos. Eu tenho duas opções para fazer isso. Eu posso vir direto na forma visual aqui em gatilhos, selecionar o gatilho e associar lá a action. E eu posso também vir direto aqui no meu cadastro, onde eu quero fazer essa associação, em processos fórmula visual gerenciar, eu escolho o meu gatilho. Para esse caso, como eu estou alterando uma propriedade, a gente vai trabalhar após a leitura da edição. Ou seja, quando eu abrir esse cadastro, tanto para uma inclusão ou para uma alteração de dados, ele vai executar minha forma visual, que no caso aqui é o ID 772. Então vamos vir aqui, selecionar nossa forma visual, e com isso ela já está engatilhada na tela de candidatos. E eu também aqui já fiz a associação da coluna. Então o que eu já posso fazer aqui? Trabalhar com as minhas propriedades. Essas propriedades, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar se o campo é visível. Então, true para sim, false para não. Então, se eu vier aqui salvar a minha forma visual e voltar aqui dentro do cadastro, reparem que o apelido já sumiu.
Ou seja, eu posso brincar bastante com campos da própria base, né? Então, pensa no tanto de problema que a gente pode resolver que vem da nossa área de negócio, né? Para bloquear algum campo, enfim, né? Dá para brincar bastante com isso aqui. Porém, o lookup, ele não funciona com campo de base. Ele só vai funcionar com o campo complementar e também com metadados. Então, lá com metadados, lá se o campo for, né, na caixa de edição, o campo de caixa de edição, no campo tipo texto ali, o inteiro também, ele vai funcionar esse lookup. Mas, a princípio, o exemplo que eu estou mostrando aqui, ele funciona tanto para metadados, para campo complementar e também para campos de base. Então, aqui eu posso, por exemplo, voltar ele para true e eu posso falar que ele não vai ter mais edição. Então, permite edição igual a false. Então, voltei o visível para true, permite edição igual a false. Venho aqui agora no cadastro de candidatos. Ele vai estar visível, porém eu não consigo editar esse cadastro. Da mesma forma que eu também posso deixar ele para edição e chamar agora, por exemplo, ao invés de apelido, eu posso chamar ele de nome teste, só para a gente ver isso na prática. Salvei. Volto aqui no cadastro. Na hora que eu edito, repare que ele já mudou o label aqui para nome teste. Então é uma possibilidade também com essa atividade. Além do lookup, a gente consegue brincar com essas propriedades aqui de visível, permite edição, novo título. E tem também aqui, por exemplo, o permite nulo. Se eu colocar aqui o permite nulo igual a false, eu estou obrigando o usuário a preencher esse campo. Então, eu coloquei aqui, voltei ele para edição true e permite edição, permite nulo igual a false. Ele já ficou em negrito aqui. Se eu não preencher esse campo, ele já vai falar que o campo apelido é obrigatório. Então, essa atividade ela é bem bacana. A gente consegue, né, fazer bastante coisa com ela, com as propriedades padrões. E o que a gente vai fazer agora é trabalhar com aquele campo complementar que eu mostrei anteriormente, para transformar ele no lookup. Então eu vou mostrar dois exemplos. O primeiro vai ser o lookup com action, o segundo vai ser um lookup com SQL, e o terceiro a gente vai trabalhar também com o lookup lá no metadados. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é um lookup, dentro do cadastro de candidatos, por exemplo, eu já tenho aqui em cima um campo complementar que ele é um lookup, que tem esses três pontinhos e ele vai abrir uma caixa de seleção com valores pré-definidos. Isso é muito importante, porque quando a gente cria um campo complementar, por exemplo, eu posso vir aqui, ele é um campo livre, eu posso digitar o que eu quiser. Então, caso eu, nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com gestor, obviamente o sistema tem outras formas de controlar gestor, né, como chefe supervisor, também a hierarquia por posição. Mas aqui, como um exemplo, né, como uma aula, vamos trabalhar com esse campo aqui, gestor. E aqui eu quero trazer a matrícula do colaborador e mostrar aqui também o nome no lookup. Como, por exemplo, aqui, ó, como foi indicado na empresa, eu tenho algumas opções. Outros, anúncio Estado de Minas e mais algumas informações. Esse lookup, ele foi feito através de campo de tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu vier aqui dentro dos campos complementares aqui da pessoa, reparem que eu tenho o campo gestor, né, que eu já mostrei que ele é um campo livre, que não está associado a uma tabela dinâmica, e eu tenho o campo quem indicou. Então, para mim abrir aquela telinha de seleção, eu uso essa tabela dinâmica aqui. Só que a tabela dinâmica, ela depende de você vir aqui e cadastrar os itens daquela tabela dinâmica. O lookup por action ou por SQL, eu posso ler através de uma lógica de SQL qualquer ou uma própria action de sistema. Ou seja, eu posso filtrar ali todos os funcionários. Se eu faço isso com tabela dinâmica, eu fico preso somente nos itens cadastrados da tabela dinâmica. Então, por isso que esse lookup é bem interessante, a gente pode utilizar para diversas finalidades. Então, o primeiro ponto aqui, como a gente já fez anteriormente, seria a gente selecionar qual que é a coluna. Como a gente vai trabalhar aqui com o campo complementar que fica aqui no cadastro de candidatos, ele é um campo da P-pessoa. Desculpa, ele é um campo complementar da pessoa, né, que é a VP com PL. E esse campo a gente chamou ele de gestor. Então vamos aqui selecionar essa coluna.
na nossa forma visual, onde está aqui apelido. Agora eu vou selecionar a tabela VP com PL, o item gestor data column. Então, com isso, eu já selecionei qual que é a minha coluna, onde eu quero trabalhar esse lookup. Fazendo isso, agora eu tenho que falar qual que é a action do lookup, da onde eu quero buscar essas informações. Então, como eu falei que eu quero gravar a matrícula, a chapa, eu vou buscar lá do cadastro de funcionários. Então, eu posso vir aqui dentro do cadastro de funcionários, novamente aqui um Ctrl Alt F9, eu sei que a action é a FOP Func Action. Então, vamos anotar aqui FOP Func Action. E eu vou associar essa action aqui dentro da action de lookup. Quando eu faço isso, a própria atividade já vai me obrigar a preencher outros campos, que seria o código do lookup, o campo de pesquisa, que ele é opcional, mas é bom de preencher, a chave da tabela de lookup, a chave da tabela local e a descrição do lookup. Tudo que é lookup é da onde a gente vai buscar informação, então, ou seja, do cadastro de funcionário. E a tabela local é onde eu estou criando a caixinha de lookup, que é o meu campo complementar lá no cadastro de candidatos. Então, o campo de código aqui a gente vai relacionar a chapa. Eu vou pesquisar pelo nome. A chave da minha tabela de lookup também vai ser a chapa. E a chave da minha tabela local é o campo gestor que a gente selecionou para aparecer essa matrícula. E lá na descrição eu posso trazer o nome. Repara que com essas propriedades já preenchidas, o erro já sumiu. Só de eu salvar essa informação aqui e acessar novamente o cadastro de funcionário, o cadastro de candidatos, o meu campo complementar ele já é transformado no lookup e ele já está lendo da action funcionário. Repara que quando a gente seleciona o lookup de action, é exatamente o cadastro de funcionário. Então, por aqui eu consigo até, dependendo da parametrização do sistema, incluir o funcionário. Então, no nosso caso aqui, eu vou somente selecionar qual que vai ser, no caso, o gestor. E fazendo isso, ele já preenche o campo para a gente. E se não houver uma matrícula aqui cadastrada, ele não deixa o usuário preencher. Ele limita o usuário somente no retorno desse lookup, que no nosso caso é o cadastro de funcionário. Então aqui eu posso selecionar qualquer matrícula que ele vai gravar dentro do cadastro desse candidato aí como gestor. Então é um recurso bem legal, bem vantajoso para a gente utilizar. Mas tem alguns riscos. Né? Como a gente está fazendo uma associação de uma action, aqui eu consigo alterar também o cadastro do colaborador. É por isso que é importante a gente mostrar a segunda forma de fazer o lookup, que é através de SQL. A SQL ela também limita esses campos com o resultado da nossa SQL, porém eu não consigo alterar esse cadastro e nem cadastrar um novo funcionário por aqui. Então, por isso que é bem interessante, e eu particularmente gosto bastante de utilizar lookup somente com SQL. Então, como que a gente faz isso? O primeiro ponto seria a gente criar a nossa consulta SQL. Então, eu já deixei um exemplo, uma consulta, né, com o nome lookup, e aqui vai ser um select bem simples aqui na tabela de PFUNC, né, que é a tabela de funcionários, aonde a PFUNC código coligada foi igual a 1. Essa aqui é uma base exemplo, tá, pessoal? Então, é uma base realmente de teste. E eu não vou trazer nem colaborador com a situação demitido e nem colaborador com a situação aposentado por invalidez. Vou retornar na minha consulta coligada, chapa e nome. Então aqui eu vou trazer somente essas três colunas. Então, salvando aqui a nossa consulta,
Vocês podem ver que ao executar, ele já está trazendo para a gente todos esses colaboradores. Então tem 52 registros aqui nessa consulta que a gente acabou de fazer. E como que a gente faz agora para transformar isso no lookup utilizando essa atividade aqui de alterar propriedades da coluna? Eu posso primeiro apagar, né, todos os campos aqui que eu acabei de fazer. E com o botão direito em cima da atividade, eu posso vir aqui e selecionar a consulta SQL. O nome dela aqui é lookup, está associada aqui no sistema Vite. E com isso, reparem que ele já preencheu para a gente aqui qual que é a sentença, qual que é a coligada da sentença e o sistema, que nada mais é do que o código, coligada 0, porque eu marquei visível a todas as coligadas, e o sistema V, que é o RM Vite. Então, com isso, ele já preencheu essas informações. A descrição continua sendo o nome. A tabela, chave da tabela local continua sendo o meu gestor. O código do lookup continua sendo a minha chapa. A tabela do lookup também a chapa. Da última vez a gente estava usando a action funcionários, agora a gente está usando a consulta SQL. Então, por exemplo, se eu tivesse renomeado aqui essa chapa para matrícula, eu teria que vir aqui dentro da minha propriedade e preencher matrícula. Como eu mantive o nome padrão, então é chapa mesmo. E a pesquisa eu posso continuar fazendo ela por nome. Então, salvando aqui essa informação, eu volto aqui no cadastro do candidato. E repare agora que o lookup ele não fica com aquele link azul. Agora ele simplesmente é uma listagem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar também qualquer colaborador, porém, eu não consigo cadastrar nenhum funcionário, eu só consigo ler essas informações de acordo com a consulta que eu acabei de desenvolver. Então, na minha visão, é um passo mais seguro do que a primeira opção. Na primeira também eu consigo trabalhar com filtros. Lá na Action, né? Eu posso vir aqui e filtro com lookup. Porém, na consulta SQL é muito mais fácil. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar somente data de admissão de 2025, por exemplo. Não sei nem se vai retornar algum registro aqui. Não retornou. Deixa eu ver aqui se tem algum 2020. Por exemplo, aqui, ó, retornou só um registro. Então, eu alterando aqui a minha query, a minha consulta, eu não preciso fazer nada na minha forma visual. Eu simplesmente altero o filtro da query. Ele já deu valor inválido, porque não existe no nosso retorno do CAP, e se eu pesquisar todos os registros, ele só retornou o registro que a gente acabou de fazer. Então, essa é a segunda forma que a gente pode também fazer esse lookup, utilizando aí a atividade de alterar propriedades da coluna, porém com esse método, né, de utilizar agora a consulta SQL. Então, é mais uma forma aí que vai ajudar bastante para a gente limitar aí o preenchimento de cadastros, né? Lembrando que o lookup só funciona para campos complementares e também para metadados. Então, bora fazer um lookup aqui agora no metadados. Eu tenho aqui já um metadados. Foi uma integração aí que a gente fez. E esse metadados, eu tenho aqui essa coluna de e-mail. Eu também posso limitar que essa coluna de e-mail, por exemplo, ela preencha somente os e-mails que existem dentro do cadastro do usuário ou de algum outro cadastro que você queira selecionar. Da mesma forma, eu vou vir aqui, copiar a action, todo metadados que é gerado no sistema, ele vai gerar um padrão RMS PRJ com um código, né, que é o nome da action desse metadados. Então aqui é RMS PRJ 4640256. Primeiro passo que eu vou fazer aqui é vir aqui dentro da minha forma visual, alterar a minha tela de cadastro. Ao invés agora de utilizar o candidatos, eu vou utilizar o meu metadados. E também já associar aqui qual que é a coluna que eu estou querendo trabalhar. Que no caso ali, ela chama destinatário de e-mail. Então, só conferindo aqui, dentro da integração,
a coluna ISND destinatário e-mail. É um ponto importante, né? Como eu estou utilizando a mesma fórmula visual, volto aqui no cadastro de candidato e vou tirar esse gatilho e vou engatilhar agora no meu metadados. Após leitura da edição, a fórmula é a 772. Ok, fórmula visual engatilhada. Podemos agora aqui trabalhar com o nosso lookup. Vamos mostrar aqui mais uma vez o lookup por SQL. Posso vir aqui e desenvolver uma query, por exemplo, que vai ler todos os e-mails aqui da usuário, aonde a usuário.email não for nulo. E a gente pode trazer, por exemplo, código do usuário e também o e-mail desse usuário. Usuário é a tabela que armazena aí os usuários do sistema. Na verdade, eu vou trazer aqui só o e-mail com um distint para a gente conseguir limitar somente para esses e-mails aqui que estão retornando. Tem muito e-mail fora do padrão aqui, né? Então a gente pode até colocar aqui, ao invés de not null, podemos colocar aqui um like arroba só para trazer aqui os e-mails mais corretos, né? Então aqui agora já retornou para a gente 80 e-mails. E a coluna que a gente chamou de e-mail. Então voltando aqui agora na nossa forma visual, eu sei que a coluna que a gente vai... Opa, acabou que sumiu aqui, deixa eu voltar com o item aqui, chama destinatários e-mail. Eu sei que a coluna que eu vou trabalhar é destinatário e-mail. O código aqui a gente vai ser o e-mail mesmo, né, de lookup, que a gente só criou essa coluna, então tudo que for lookup aqui, a gente vai trazer o e-mail. E a tabela local, destinatários e-mail. E eu tenho agora que selecionar a consulta que eu acabei de alterar, que é essa aqui, né, lookup lá do item da coligada 0. Feito isso, salvei. O metadados tem um ponto que quando a gente cria um lookup para ele, a coluna some da visão. Mas isso é bem tranquilo, basta eu vir aqui em definir layout, achar aqui o destinatário de e-mail e colocar essa coluna aqui novamente. E repare que agora ela mudou para uma caixa de lookup. E se eu selecionar aqui, ele só vai trazer para a gente os e-mails que estão retornando lá na usuário. Então, por exemplo, se eu vier aqui, posso colocar qualquer e-mail que ele vai travar somente nesse retorno desse SQL. Então é bem bacana, né, esse lookup aqui no metadados também. A gente consegue limitar esse preenchimento de informações pelo usuário. Então, N finalidades aí que pode ser utilizada essa funcionalidade do lookup. E se forma visual é um tema interessante, né, um tema que você se interessa e quer estudar, quer aplicar no seu dia a dia. Hoje a Bemper tem a comunidade, chama Comunidade Bemper, onde a gente tem diversos módulos de treinamento, tanto de forma visual, C#, temos aulas de C# lá do básico, temos também ambiente, como você monta seu ambiente, um módulo também de consultas SQL, você que está aprendendo a programar ali, ter uma noção de banco. Então a comunidade está bem legal e além disso temos também o grupo de WhatsApp, que é onde a galera tira dúvida com os professores, também com os alunos mais avançados, a turma é bem engajada. Diariamente ali tem bastante mensagens, então se você quer aprender mais sobre esse assunto, não deixe de fazer parte dessa comunidade. Então pessoal, o vídeo de hoje é somente esse, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.